o território educador do Campo Limpo e as ações integradoras promovidas pelo CEI Olga Benário Prestes. Foi o nosso recorte, o nosso título foi definido dessa maneira. Aí... Então, primeiro a gente vai se apresentar, né? Quem é a equipe de estágio, tá aqui eu, a Rafaela Plácido do Amaral, eu sou da História, estou no 5º ano, e meu colega Márcio. Sou Márcio, também estou no 5º ano, mas de Geografia, 1º ano de licenciatura, e é isso. Somos só nós dois mesmo na nossa equipe de estágio, E uma coisa engraçada, a gente até colocou essa página para se apresentar, mas uma coisa que a gente escolheu destacar foi que a gente veio de graduações de História e Geografia, a gente nunca tinha pensado num SEI antes. Então, todo o nosso recorte temático foi baseado na nossa bagagem já acadêmica, porque a gente não tinha pensado em crianças tão pequenas assim antes, e nenhuma educação para crianças tão pequenas. Então, vocês vão ver que a gente fez um recorte bem... próprio dos nossos cursos, mas eu acho que ficou bacana. Mas pode ir. Então, primeiro de tudo, o que é o CEI Olga Benário Prestes, né? A CEI Olga é um CEI que ele nasceu há 29 anos atrás. Ele foi o resultado de uma luta de pais trabalhadores para que tivesse mais vagas nessa região, mais vagas de creche na época, né, dessa região. Porque o que aconteceu foi, vocês vão ver um pouquinho mais tarde no mapinha que a gente trouxe, mas o CEI Olga ele fica imediatamente do lado de outro CEI, chamado Doutora Natália. E o Doutora Natália já não tinha mais vagas suficiente para acolher essas famílias, e eles identificaram que no terreno do lado, um terreno vazio, tinha um espaço suficiente para se criar uma nova, ou uma expansão, ou uma nova escola. Então, foi assim que nasceu o CEI Olga Benário Prestes, esse nome, inclusive, foi escolhido por esses pais e para simbolizar essa luta trabalhadora e tudo mais. Como eu já disse, né, ela fica ali vizinha da CEI Doutora Natália, que é muito conhecida ali na região, e ela é pequenininha, ela tem capacidade para atender 120 crianças, mas está acontecendo uma reforma atualmente, e até o fim de 2021 vai ser estendido um pouquinho mais, né? Mas a previsão é que daqui a pouquinho, quando essa reforma acabar, eles vão conseguir atender mais 30 crianças, então 150. E essas crianças têm idade de 0 a 4 anos. A gente descobriu no nosso estágio que a partir dos 7 dias de idade, uma criança já pode ter acesso a uma CEI. Então a gente está lidando com bebês, né? Por isso que o nosso recorte vai ser tão específico assim, porque, como a gente falou, era uma coisa que a gente não tinha pensado ainda na educação de crianças tão pequenininhas. Mais informações, e essas são informações que a gente tomou, assim, para começar a pensar qual seria o nosso tema de estágio. Então, as primeiras impressões e as primeiras informações que a gente recebeu da CEI foram essas. Ela fica ali localizada na Rua Haroldo de Azevedo, número 60, no Jardim Bom Refúgio de São Paulo, que é localizado dentro do distrito do Campo Limpo. E também, uma coisa que a gente achou super interessante para trabalhar é que dentro desse distrito do Campo Limpo tem um programa atual da Prefeitura de São Paulo chamado Território Educador. No momento, é o único programa assim que existe, porque ele foi usado como um programa piloto, mas é uma região que ela é cercada por outros equipamentos de cultura, saúde, esporte, e tem algumas movimentações do ponto de vista urbanístico para unir todos esses equipamentos. Próximo. Então, a partir dessas primeiras informações que a gente recebeu sobre o CEI, a gente começou a pensar, e essas informações a gente retirou tanto de entrevistas com a coordenadora quanto do PPP da escola, a gente começou a pensar qual seria nosso tema e as questões que iam nortear o nosso trabalho. Então, a gente definiu que o nosso tema seria o território educador do Campo Limpo, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que ele é em detalhe, e as ações integradoras promovidas pelo CEI Olga Benário Prestes. Então, o que interessava para a gente saber era o que é um território educador, como que o CEI Olga especificamente, CEI Olga é como eles chamam carinhosamente ali a escola entre seus membros, como que ele se integra aos equipamentos de cultura, saúde, esporte e lazer do seu território, já dentro desse contexto de território educador, e como que se dá a integração das crianças e das famílias em toda a rede de proteção social da região. Porque, novamente, reiterando isso, né, são crianças muito pequenas, então o envolvimento com a família em si é muito mais profundo do que com crianças um pouquinho maiores ou adolescentes.
Então, essas foram as perguntas que nortearam, e aí a gente começa a pensar na definição de localização do território, que tipo de criança frequenta essa escola, como que é essa região, e como que se dá também essa localização geográfica de todos esses equipamentos de assistência que tem ali por perto. Bom, vou falar um pouco sobre o território onde ele está localizado. Bom, Campo Limpo é um distrito de São Paulo, localizado na Zona Sul. É um distrito na periferia da cidade, ali até divisa com Taboão da Serra. É um espaço bastante disputado, né? Bastante desigual socioeconomicamente falando, e onde você consegue encontrar, de um lado, condomínios de alto padrão, e encostados você encontra comunidades, favelas. Para você ter uma ideia, no mapa da desigualdade desse ano mesmo, Campo Limpo se encontra no o 8º distrito com mais domicílios em favelas, né? 22% desses domicílios do distrito, eles estão localizados em favelas. Essa taxa de urbanização de 100% é um dado que eu encontrei no site da prefeitura. Dados do IBGE de 2010 estão bem defasados, mas mostram que praticamente 50% da população, né, se declarou negra ou parda, e a renda média familiar mensal deste distrito, aí já são dados do ano passado, é de 3.700, uma média, né, o que está abaixo da média da cidade. Vou passar aqui. Bom, é um distrito bastante desigual, mas em alguns aspectos ele até que aparece com bons resultados, né? O CEOLGA, ele se localiza num local incrivelmente rico no aspecto de equipamentos públicos, né? De educação, cultura, saúde, lazer. Enfim, é um território bastante privilegiado desses equipamentos, e equipamentos muito potentes, né? Aqui a gente consegue ver, nesse mapa, vocês conseguem ver meu ponteiro? Não, né? Enfim. A gente consegue sim, Márcio. Consegue ver sim. Legal. O mapa é lindo. Quem tá falando? O professor, tá vendo o mapa? Estou vendo o mapa super bem e o mapa é lindo. Obrigado. Essa foto eu encontrei no site da subprefeitura, e a arte gráfica, desenho, foi eu mesmo que fiz. Enfim, ficou super legal isso que você fez. Legal, obrigado, professora. Enfim, super simples. Aqui a gente consegue encontrar o CEOLGA, separado de muro com outra CEI, a Natália, que é uma CEI que já é mais antiga, é a primeira, foi construído primeiro. Aí, do lado, Casa de Cultura, atravessando a rua, a gente está num baita território cheio de equipamentos de esporte, de lazer, que é a Praça do Campo Limpo, né? Você vê que tem quadra, tem pista de skate aqui, é muito legal. Atravessando a rua da praça, a gente encontrou o EMEI Campo Limpo, e colado também uma MF. E também, atravessando a rua, a biblioteca. Ou seja, é um local mega rico, né, em aspecto desses equipamentos, né? Aqui nessa fotografia não mostra, mas atravessando aqui a rua a sudoeste, a gente consegue chegar numa UBS e no Projeto Arrastão, que é bem próximo também, que é uma ONG que faz acolhimento e dá suporte às famílias do Campo Limpo, né? Que vivem em condição de pobreza, e eles oferecem alguns programas nas áreas da educação, cultura, geração de renda, enfim. Desse lado aqui também é bem próximo, a gente encontra outras escolas e o CRAS. Enfim, vou ser mais sucinto. Aqui, vamos falar um pouco do território educador. Você quer falar ou posso falar, Rafa? Vou seguir aqui, você me complementa, por favor. Tá ótimo. Mas, tomando esse território que foi tão bem desenvolvido, mas existia algum problema, assim, pelos nossos relatos, né, que a gente recebeu dessas entrevistas, de integração, a Prefeitura de São Paulo desenvolveu um projeto
chamado Território Educador. É um projeto para ser desenvolvido em alguns distritos da cidade de São Paulo, unindo esses equipamentos de proteção social, integrando-os, né? Então, a ideia é que as diretorias desses equipamentos todos comecem a se conversar, e tudo isso faz parte de um projeto de lei baseado no Plano Municipal pela Primeira Infância. A ideia é que crianças pequenininhas tenham acesso a isso, e aí a grande ilustração que a gente tem disso, visitando o bairro do Campo, o distrito do Campo Limpo, são esses percursos interativos, que são didáticos, assim, são muito lúdicos para criancinhas muito pequenas. Então, vocês veem ali, tem uma régua, tem um mapinha, você está aqui, tem uma amarelinha, enfim. E esses percursos interativos ligam um equipamento com o outro, então ligam uma escola com a outra, uma creche com a outra, deixando esse caminho mais fluido. Vocês foram visitar? A gente não foi visitar. Ai, depende do que, professor. Eu fui lá, mas eu fui no final de semana que estavam tudo fechado, as escolas, né? Eu não entrei, mas eu percorri as ruas ali. Não, mas você percorreu e viu essas coisas no chão? Não, então, os lugares que eu percorri não tinha, não sei se já pagou, porque esse projeto foi de 2018, né? Mas as ruas que eu andei ali, não vi, não. Eu vi a das creches, né, que são todas pintadas, realmente. Mas essas aí em questão eu não achei, não. Talvez fosse talvez estivesse na rua da EMEI e da EMF, aí eu não passei lá porque tinha que dar uma volta. Isso não pode estar na parte de dentro do muro das escolas, Márcio, Rafa, não sei se... Não, isso estava na parte de fora. Como o Márcio disse, começou em 2018, então tem uma grande... Isso foi entregue em novembro de 2018, então tem grandes chances de que isso tenha sido apagado. Por que a gente focou no território educador se a gente não encontra isso atualmente? Porque isso é uma ilustração do que foi desse projeto que foi desenvolvido com a CET e tudo mais. Mas o que importa para a gente aqui é pensar que, a partir desse projeto, as diretorias de todos esses equipamentos começaram a se conversar e envolver algumas ações integradas para desenvolver nessas escolas. Com quem vocês conversaram na escola? Com a Margarete, coordenadora. Tá bom. A gente teve 2 conversas com a Margarete e a gente manteve contato digitalmente, né? Mas entrevistas foram 2. Podemos seguir? Podemos. Aí, partindo dessa ideia que eu falei, que o território educador tem esse plano de integrar todos esses equipamentos, a gente trouxe algumas ações que foram promovidas pela CEOLGA a partir do ano de 2019. Então, a gente sabe que teve um vácuo ali, e a gente vai falar um pouquinho disso, causado pela pandemia, mas a partir do ano de 2019, ações que integravam isso tudo. Então, teve uma visita da UBS para falar sobre dengue à escola. Então, a imagem é um pouco ruim porque a gente conseguiu essas imagens do PPP, mas dá para ver que tem uma pessoa ali fantasiada de dengue, enfim. Lembrando que sempre essa integração ela é extremamente lúdica e didática, a gente está falando de nenenzinhos, olha o tamanho deles. Mas teve uma visita à Casa de Cultura, visita à Biblioteca Municipal Maria Helena, Helena Silveira, e aí aqui vocês veem que dá para... que as crianças tinham que andar na rua, assim, eles vão, como é muito perto, eles vão junto com os professores e com os auxiliares, e essa é toda a ideia de unir tudo isso. Aí passando para o... É só uma observação, a gente consegue ver que tem uma placa ali, né, Estação Educadora. Esse projeto de território educador, ele teve participação da CET, que também fez, além de repintar faixas na rua, ela colocou essas placas, diminuindo a velocidade dos veículos, informando que ali é um território educador. E também a gente viu que os ônibus que passam por as avenidas, eles também têm uma identificação dizendo que passam por um território educador. Enfim, era só essa observação que eu achei interessante comentar. Aí, pode... Posso falar? Então, eu só queria falar dessas práticas educomunicativas na educação infantil, como possibilidades de integrar, né, ações com esses bebês, crianças e famílias. No começo de 2020, entrou uma nova equipe de profissionais no CEOLGA, né, cheio de desejos, anseios, propostas, mas aí, de repente, tudo mudou, né, e eles se viram sem
sem saber o que fazer. Aí tem uma entrevista, até eles falam que o sentimento de não deixar a educação parar fizeram com que essa equipe recorresse às mídias digitais, né, para buscar uma reconexão com as crianças e com as famílias, para não deixarem elas abandonadas e sem atendimento. Inicialmente eles optaram pelo Facebook, né, pensando como uma ferramenta que possibilitasse a integração das famílias, mas eles viram que não atingia todo mundo, né? Nem todo mundo tem computador ou um smartphone, ou enfim, as coisas básicas para entrar nessa rede. E aí decidiram, então, entrar em contato por telefone mesmo, o telefone da escola, ligava para as famílias semanalmente para saber se estavam conseguindo acompanhar as atividades que eram propostas, né? E, por último, eles decidiram criar um grupo no WhatsApp para ter essa comunicação com as famílias, né, uma comunicação mais efetiva, mais ágil, e essa ferramenta acabou estabelecendo um vínculo mais forte com as famílias, né, através dele, do WhatsApp, eles conseguiram se comunicar com mais frequência, mandavam links, pesquisas no Forms, então se abriu aí um canal de escuta ativa entre a comunidade e a escola, né. Isso mesmo. Depois, eles vieram com as lives, né, no intuito de integrar a família, a escola e o território. Eu não estou vendo se estão dando informação de tempo aí, desculpa. De tempo, a gente tem 2 minutinhos aí, né? Ave Maria. E agora? Enfim, aí as lives integrou esse pessoal, as famílias, né, por exemplo, na roda de conversa online sobre saúde bucal e saúde bucal infantil, trouxeram profissionais da UBS em contato com essas famílias, né? Aí foi um outro projeto que foi a sacolinha de atividade. Então, os familiares iam até a escola, retiravam essas sacolinhas que os próprios professores nas casas mesmos produziam, com atividades propostas, né, no eixo da música, história, brinquedos, brincadeiras, e as famílias faziam uma devolutiva pelo WhatsApp ou pelo Facebook, e aí essas devolutivas, esses vídeos eram postados tanto no Facebook como no Instagram da escola. Então eles não ficaram sem o que fazer. E aí aqui a gente traz exemplos de atividades integradoras recentes. Então os 6, antes de outras escolas, voltaram, né? Os pais ainda tem alguns que escolhem não mandar seus filhos, que tem essa opção, mas a maior parte das crianças já voltaram. E aí aqui a gente trouxe 3 exemplos dentro dos vários que o CEOLGA está planejando, que é um programa de iniciação artística da Casa de Cultura, que está sendo apoiado por eles, o PIAC, o projeto Hortas Pedagógicas, que está em contato com vários outros professores. Sim, as crianças são extremamente fofas. Durante todo o trabalho a gente focou na fofura de todos eles, né? Eles são uns fofinhos mesmo. Mas o Hortas Pedagógicas acontece também com outras escolas, inclusive do distrito do Território Educador de Campo Limpo. E, por último, aqui um exemplo de um espetáculo que eles foram assistir na Casa de Cultura sobre negritude e ancestralidade. Então, dá para ver que eles voltaram a ocupar esses espaços e, de novo, tem um esforço muito grande, tanto desses equipamentos de cultura e de saúde, quanto da própria escola para se comunicar, para unir. Tem até um projeto para essas crianças que estão saindo do SEI agora começar a visitar as EMEIs. Tem bastante coisa acontecendo e eles buscam manter essa ideia do território educador, que a partir do ano que vem vai ser expandido para vários outros distritos, Brasilândia, enfim, vários outros distritos da cidade de São Paulo. Eles tentam manter isso bem, bem presente. A gente imagina que nas outras escolas também. Só para fechar agora, a gente trouxe um dos projetos mais relevantes para eles no momento, é que o momento da pandemia, desse distanciamento e da impossibilidade das crianças frequentarem a escola, trouxe algumas noções do que poderia ser feito. Então, eles falam muito sobre projetos de educomunicação em andamento. Qual a ideia? Como que a gente pode melhor aproveitar as mídias digitais para acessar essas crianças, contando que com o SEI eles não tiveram acesso, por exemplo, ao centro de mídia, que foi usado a partir do ensino fundamental, né? Então, eles criaram, independentemente, 2 projetos. Um deles é o podcast Tá Tudo Bem, que são áudios curtinhos, eles conseguiram gravar
com doações de outras escolas, com aparelhos digitais doados por outras escolas, e são as crianças discutindo alguns temas. Então, vocês vão ver aí o que é felicidade, o que é água, enfim. E é extremamente fofinho, se vocês quiserem checar, é a voz deles, eles gravam, tem uns registros deles, fazem esses projetos. Então, a criança tem autonomia para segurar o gravador e discutir o que quiser, enfim. Isso depois é editado e compartilhado na página do Facebook e no site oficial deles, que é www.ceolgabenarioprestes.com.br. E também a revista Aprendendo e Reaprendendo, que foi um projeto que começou esse ano. Essa edição que a gente colocou aí, ela é editada a cada trimestre, e essa é a primeira lançada, que foi uma iniciativa que eles pensaram a partir da pandemia, assim, para compartilhar também com outras escolas o que foi feito no CEOLGA durante a pandemia, o que eles conseguiram de solução. Só quero comentar essa questão rapidinho do podcast. Nem todas as crianças voltaram para o presencial, né? Algumas ficaram em casa. E aí o pessoal pensou assim, como iriam apresentar para as crianças que ainda estavam no remoto o que as crianças no presencial estavam vivenciando com a horta e outras atividades. E aí surgiu essa solução de fazer o podcast, gravar conteúdo com as crianças e postar no podcast. A revista também foi uma solução da pandemia, né, com o intuito de historicizar e registrar, né, manter registrado os percursos de como foi trabalhar na pandemia em 2020. Então, ela apresenta textos autorais dos professores e funcionários sobre essas dificuldades e conquistas que passaram no ano, né? Então, é uma forma de deixar tudo registrado, né? Porque a nossa memória é bastante falha. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite. Eu chamo Maria Antônia, eu sou estudante de letras, eu faço francês, português, licenciatura e bacharel. Eu tô 8, 9, 20, no 5º ano de faculdade, eu acho, não tenho certeza mais, estou um pouquinho perdida. Eu estou fazendo o meu estágio lá na CIEJA Clóvis Michelazzo, Clóvis Caetano Michelazzo, a gente chama de Michelazzo carinhosamente. E a minha proposta é apresentar para vocês o CIEJA, porque é o centro, e investigar uma possibilidade de um grêmio estudantil lá. A escola ela fica na rua François Bunel, número 250, ali no Parque Bristol, bem pertinho ali do Parque Estadual do Fonte do Ipiranga. Eu tô aqui, coloquei um mapinha bem bacana para vocês. Esse eu tirei do Cultura Educa. Ele fica na região sudeste, é parte do distrito de Sacomã e na subprefeitura do Ipiranga. O acesso principal do bairro é essa Avenida do Cursino aqui. Não sei se vocês veem o meu cursor do mouse, mas é mais ou menos aqui. Tem um zoom aqui também, que dá para ver um pouquinho melhor, mas mais ou menos. Aqui está a Avenida do Cursino, aqui está a Rodovia dos Imigrantes, aqui está a Anchieta. Então, assim, eu diria que é um lugar bem interessante para se estar. O CIEJA está bem aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os equipamentos dele, mas a gente já dá para ver aqui por esse outro mapa que eu peguei do Google Maps mesmo. Ele está pertinho ali do Parque do Zoológico de São Paulo, né? Ele tem essa área verde muito grande, bem pertinho, assim, né? Mas, mais precisamente sobre a comunidade escolar, os alunos, é interessante pensar que eles moram sempre perto, sempre não, né? A maioria dos alunos, eles estão morando perto da escola. Então, ou seja, no próprio Parque Bristol, que é o bairro da escola, aí no São Savério, que é um pouco para baixo, um pouquinho aqui na Vila Cristina, aqui na Vila Caraguatá, e nesse Jardim Clímax. Eu não tive a oportunidade de visitar o bairro presencialmente, mas eu falei com um amigo que morava um pouco perto, e, bom, passei pelo Google Maps, né, e descobri algumas coisas ali. Bom, um pouco, mais ou menos perto da escola, eu tenho mais uma EMEI Fátima Regina, eu tenho esse Colégio Luiza Vila, tenho uma EMF Cassiano Ricardo, e, assim, o bairro, ele como eu falo, ele tem muito, é um bairro de trabalhadores, é um bairro simples, pelo que eu pude ver na minha navegação no Google Maps, não tem muitos prédios, não tem muitas estruturas chiques, é um bairro, assim, bem mais simples, para trabalhadores mesmo.
O CIEJA é a sigla para Centro Integrado de Ensino de Jovens e Adultos. Eu, particularmente, sabia da existência dos EJAs, eu sabia mais ou menos como funcionava. Bom, eu moro em Limeira, no interior de São Paulo, eu nunca tinha tido contato com isso. Eu vim de um ensino médio numa escola técnica, era uma coisa bem fechadinha, a gente pouco sai para conhecer as outras coisas, né? E com esse estágio mesmo que eu estou tendo a oportunidade de conhecer coisas diferentes. E esse CIEJA que eu conheci agora, que é o Clóvis Michelazzo, é incrível, maravilhoso. Eu gostaria de ler uma citação que eu tirei do PPP deles, que é bem o projeto da escola. Vai estar escrito chique agora, mas em inúmeras conversas com o diretor da escola, eu pude ver que realmente esse é o projeto da escola, assim, sem tirar e nem pôr. O grande desafio deste projeto é a construção de uma proposta pedagógica que contemple a todos os estudantes, respeitando suas trajetórias de vida e suas diferenças, bem como possibilitando a cada educando a realização de suas expectativas por meio de uma educação emancipatória, capaz de dar voz àqueles que, a princípio, tiveram seu direito de educação negado, direito à educação negado. A gente vai estar falando aqui no CIEJA de não só jovens e adultos, a gente tem agora lá bastante adolescente chegando para estudar na escola, tenho bastante idosos mesmo, idosinhos, tem uma comunidade muito diversa dentro da escola. Então, de uma forma ou de outra, essas pessoas que estão lá tiveram um direito negado. Então, algo aconteceu no percurso delas, que elas não puderam estar naquele período, né, que a gente chama de ideal para estudar. A escola, isso também é uma coisa que eu descobri agora, assim, ela não é com séries, né, não é seriada, ela possui módulos, e esses módulos, assim, cada aluno, cada estudante fica na escola por mais ou menos 2 horas e 15 minutos. Isso é bem diferente. Por exemplo, eu vim de uma escola de um ensino técnico, em que eu fazia médio técnico junto, e eu passava, tipo, sei lá, era o período da manhã e a tarde inteira. Então, tipo assim, eram umas 8 horas na escola, sei lá, tinha dia que eu ficava mais. Até porque eu participava de muitas atividades na escola. Então, tipo, é muito diferente. E são pessoas que estão em fases da vida diferente. Esses módulos vai do 1 até o 4, e aí eu coloquei aqui, né, umas informações que eu tirei do PPP também. O módulo 1 equivale ao primeiro, segundo e terceiro ano do ciclo 1 do ensino fundamental. O segundo módulo vai aí pegar o quarto e o quinto ano do ciclo 1 do fundamental, o terceiro, o primeiro e segundo ano do ciclo 2 do ensino fundamental, e o quarto, terceiro e quarto ano do ciclo 2 do ensino fundamental. A escola ela tem uma proposta muito interessante de fazer a conversa entre disciplinas. Então, eu tenho esses módulos e tenho as minhas disciplinas, só que elas se conversam muito entre elas, e a escola tenta realizar inúmeros projetos seria, tipo assim, multidisciplinar, perfeito. Aqui, um pouquinho da história do CIEJA. Ele foi criado no ano de 2003, durante a gestão da prefeita Marta Suplicy. Ela transformou os CMEIs, que eram Centros Municipais de Ensino, em CIEJA, que é o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. Aqui é a foto da frente da escola, eu também tirei do Google Maps. Assim, aqui parece bem simples, mas depois vai ter algumas fotos de alguns projetos, vocês vão achar bem legal. Os estudantes da escola, em sua maioria, são brancos, mas aí a gente também tem, bom, são 59,6% brancos, mas a gente tem uma grande população que se autodeclara parda, e também preta, são 20% e 15%, e aí 4,7% é o que aparece como não declarados. Eu também tirei esse gráfico do Cultura Educa, e além disso, eu gostaria de acrescentar que, além da raça, né, não coloquei um slide sobre isso, mas assim, grande parte dos estudantes se diz evangélico. Então, a gente tem uma comunidade no bairro e na escola evangélica, assim, extremamente evangélica. Em algumas conversas, entrevistando o diretor e a vice-diretora, eles falaram que essa é uma coisa que aparece muito na escola. Então, porque às vezes eles têm esses projetos um pouco mais abertos, de falar de algumas questões que são mais amplas, assim, e às vezes não são bem recebidos, porque a gente tem uma comunidade ali muito forte evangélica. Mas isso é só um porém, porque a escola, ela dá
o CIEJA ele está dando tantos pulos, eu diria, que muitas coisas conseguem ser conversadas ali. Aqui, maravilhosa essa foto, gente, observem elas, é um quadro que o pessoal da escola fez, né, eles reproduziram a obra da Tarsila, são os rostinhos dos alunos, aí isso aqui vocês podem ver que já tem bastante, tem jovens, tem idosos, tem homens, mulheres, brancos, pretos, maravilhoso. E alguns dados que eu tirei do PPP é que esses dados foi feito de uma pesquisa de 2018, mas que em 2020 eles refizeram parte da pesquisa e os dados não mudaram muito. Então, 68% das famílias dos estudantes são compostas por 2 e 4 membros. 44% deles disseram que apenas um membro da família está trabalhando. Então, se eu tenho 4 membros da família e um só trabalha, a gente já pode pensar muitas questões de como está a situação dessa família, né? 54% dos estudantes estão trabalhando e desses, 42% só tem vínculo empregatício. 79% declaram renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, eu ressalto, é uma família de 4 pessoas, né? Até 4 pessoas, com 2 salários mínimos e uma pessoa só trabalhando. Imagina como é a cabeça dessa pessoa, né? E aqui um dado que foi feito realmente em 2020 para trazer para o PPP de 2021 é que 78% dos estudantes disseram que não tem computador em casa. Então, durante a pandemia, as atividades foram propostas, assim, foram feitas via WhatsApp, mais ou menos. Eles tentaram fazer outros métodos, mas não aconteceu, porque essas pessoas não tinham computador ou celular em casa, ou internet. Então, a maioria foi feito por WhatsApp. E, assim, mais ou menos, assim, menos da metade desses alunos, mais da metade recebeu, porém, menos da metade entregou de volta essas atividades. As atividades, eu digo, são de ensino mesmo. Enfim, ali no Parque Bristol, a gente tem muitas, eu diria, tem acessórios bem importantes. Bem do lado mesmo, tipo, de muro colado, tem a UBS Parque Bristol, bem do ladinho da Michelazzo. Essa UBS, ela, inclusive, tem uma parceria tão forte com a escola que muitas das pessoas que estão matriculadas na escola foram meio que tipo indicação da UBS. Então, tem as pessoas que vão se consultar no UBS acabam tipo descobrindo o CIEJA e conseguindo se matricular por estar lá, por ter ido numa consulta, por ter feito alguma coisa lá. E a escola ela tenta manter diálogo constante com várias instituições ali. Então, tipo, tem a UBS, tem o CEL Parque Bristol, tem a UNAS, tem essa CAPES Infanto Juvenil e Adulto, o coletivo Perifa Atividade, a Igreja Rocha Eterna, a Paróquia Santa Cristina e uma associação de moradores do Jardim de São Savério, que é bem o bairro abaixo ali do Parque Bristol. E é muito legal que eu fui pesquisar o que eram essas instituições, né, porque eu não conhecia, e eu descobri que, por exemplo, algumas delas trabalham com jovens tipo, a reinserção de jovens que cometeram algum delito, que foram presos e tal. Então, tipo, a escola, ela está em diálogo constante com essas instituições e está sempre recebendo esses alunos. Aqui, eu coloquei essa fotinho aqui, a escola desenvolveu um projeto que chama Cooperativa Asa Branca, que é em parceria com algumas dessas organizações, e é uma feirinha de economia solidária, onde os alunos, né, tem algumas senhoras idosas que, por exemplo, fazem guardanapo, elas fazem pintura em pano, fazem bolo, e aí eles fazem essa feira, essa cooperativa, abrem a escola e acontece essa feirinha lá para todo mundo vender um pouquinho das suas coisas, as pessoas divulgarem um pouquinho da arte que fazem, é muito legal. E não só os alunos que expõem, são pessoas da comunidade mesmo que vêm para vender ou para expor, e todo mundo acessa, que fica aberto mesmo a escola. Aí eu trouxe assim, ainda pensando lá naquela primeira frase do PPP da escola que eu coloquei, que é uma escola que respeita muito o que aconteceu para aquele estudante não ter tido, assim, né, o período dele de educação normal, eu diria que é uma palavra péssima, mas esse período respeitado. E eu trouxe mais uma frase do PPP que eu achei genial, que também vai ajudar um pouco na provocação que eu quero
colocar aqui para vocês. A concepção do conhecimento, da educação e da escola conduz a nossos educandos a tornarem-se protagonistas na sociedade em que vivem, sendo capazes de compreender as razões das desigualdades sociais e propor formas de equalizar o acesso aos direitos por meio de uma efetiva ação política, bem como contribuir para a construção de uma sociedade regida pela solidariedade e justiça sociais. Acho que, não sei, uma das aulas da Sônia que mais ficou presente em mim foi uma daquelas primeiras que ela falou sobre o direito à educação. Então, tipo, essa escola, o CIEJA, da Clóvis Michelazzo, ele trabalha muito esse efetivo direito à educação. Então, é pensar o que aconteceu antes, né? O que aconteceu no percurso daquele educando, que ele não pôde ele não pôde acessar a escola. Agora ele acessou e em que passo ele está, o que ele está passando. Então, tem muito esse respeito pelo percurso de cada um. Aí, bom, pensando que eu estou numa comunidade tão diferente, com adolescente, idoso, jovem, com pessoas negras, com pessoas evangélicas, com pessoas brancas, com pessoas católicas. Então, a minha questão, quando eu quando eu fui conhecer a escola, é tipo, como que eu, sei lá, faria para as pessoas pensarem mais no seu direito à educação? Porque eles estão conscientes ali do que eles passaram, todo mundo sabe do seu percurso, mas e como a gente vai fazer eles pensarem nisso para que eles possam valorizar mesmo a educação que eles estão tendo ali? Aí, eu também peguei essa frase, né? A primeira frase desse slide é de uma aula da Sônia, foi a aula sobre ensino fundamental e CIEJA, né? Que ela comentou bastante coisa, ela falou sobre o Grêmio Estudantil e etc. Ela falou assim, né, que a gente precisa de uma educação para a formação de um ser humano e não de um ter humano. Então, que a gente, nessa lógica capitalista, às vezes a gente acaba esquecendo que a gente tem uma pessoa ali, que ela passou por um percurso difícil, que ela ainda está vivendo um percurso difícil, e que a gente precisa respeitar isso e precisa de políticas efetivas para que essa educação seja garantida, mas não só garantida, que seja de qualidade, que tenha, que faça sentido para ela mesma. Então, pensando em tudo isso que eu falei, se vocês prestarem um pouquinho de atenção, eu queria inserir mesmo um Grêmio Estudantil na escola. Então, por quê? Um Grêmio Estudantil, para mim, que eu fiz parte de um Grêmio Estudantil no meu ensino médio, ele foi muito importante para mim, eu tirei muita coisa dele, acho que construiu o meu ser lá. Essa foto é a galerinha que fazia parte do meu Grêmio comigo. A gente fez muitos projetos sociais, fez projeto de saúde mental, a gente conseguiu realmente movimentar uma escola. Então, tipo, o meu pensamento foi como fazer isso no CIEJA Clóvis Michelazzo, onde as pessoas passam ali 2 horas e 15 na escola, onde eles trabalham, têm uma vida ativa, eles estão inseridos na sociedade, é tudo muito complexo. Então, assim, por investigação, eu descobri que na escola, no PPP tá garantido que o Grêmio exista, tem até uma verba, que é dedicada ao Grêmio, porém, esse Grêmio não existe efetivamente. Ele começou a ser montado ali no começo da pandemia, assim, antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e ele se desmobilizou totalmente. Então, conversando com os diretores, com a comunidade acadêmica, há uma ideia de retomar esse Grêmio, mas ainda efetivamente nada aconteceu. E a minha proposta, então, foi refletir sobre tudo isso. E como eu estou falando de uma comunidade que está no ensino fundamental ali, né? Onde nem todo mundo está 100% alfabetizado. Então, tipo, eu pensei um pouco inspirado no projeto do grupo de estagiários da Andresa, que fizeram uma apresentação sobre Grêmio Estudantil também, em deixar algum documento, em fazer alguma proposta para o CIEJA. Então, a minha proposta mesmo é criar um tipo de um podcast, ou então um vídeo, eu ainda não pensei direito, mas para auxiliar mesmo a escola na ativação desse Grêmio. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa passar o tempo. Oi, gente. A gente, então, é da Aimee Monteiro Lobato. E aqui no grupo estamos Clara, Augusto, Luiz e eu, mas tem a Rebeca também, só que ela é de outra matéria e não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ajudou bastante no relatório. Na verdade, aqui no nosso próprio grupo tem uma divisão entre 2 grupos. Então, eu, Clara e Luiz ficamos com
o desafio de uma educação não sexista, porque a gente tentou entender os desafios envolvidos na garantia do direito à educação no que diz respeito ao aprendizado, acerca das dificuldades enfrentadas pelas escolas na tarefa de ensinar, enfim, temas que tratem da diminuição de desigualdades de gênero e o respeito a todas as orientações sexuais e de identidade. E Augusto ficou responsável ele quis, enfim, estudar sobre o regimento escolar, a construção do regimento escolar, que ele vai falar em seguida. A gente dividiu dessa forma a nossa apresentação, mas eu vou passar batido por isso, para a gente já entrar nos temas. Meu nome é Clara, né, e eu vou passar rapidinho com vocês agora pela história da EMEI e do território onde ela se encontra. Pode passar, obrigada. Bom, primeiro algumas informações básicas sobre a EMEI Monteiro Lobato, né? Como vocês podem ver, ela está localizada dentro da Praça Buenos Aires, no bairro de Higienópolis, sendo que ela foi fundada em 1951, com o nome de Recanto Infantil Buenos Aires, e essas duas informações, né, o fato dela estar na praça e ser um recanto infantil, vão ser essenciais para a gente entender a história dela e do bairro. Pensando nisso, o bairro de Higienópolis em si tem uma história muito interessante, né? Durante o período colonial, ele era uma sesmaria da Igreja Católica, que ia até a Pompeia, que por causa da expulsão de jesuítas foi doada para um barão de Ramalho, o que também aconteceu com outras sesmarias clericais. Aí, dando um pulo grandinho, né, no final do século XIX, a empresa do Vitor Noffman e do Martinho Bouchard ficou interessada no local, onde é o bairro atualmente, né? Porque eles tinham em mente proporcionar às famílias da classe alta uma alternativa de moradia longe da várzea do Rio e das linhas de estrada de ferro em São Paulo. Essas famílias, né, eram constituídas por uma segunda geração de fazendeiros do café, comerciantes e de pioneiros da industrialização, cujos pais antes haviam ocupado, em sua maioria, o bairro dos Campos Elíseos, que foi o primeiro bairro planejado de São Paulo, eu acho, inclusive. No caso de Higienópolis, que no começo se chamava Boulevard Bouchard, né, que tem aí a foto da construção, tá ali a placa, ele também foi planejado de início, prevendo uma divisão do território em grandes quadras e lotes, né, regulares, mas o loteamento ele não aconteceu de uma vez. Primeiro, partindo da Avenida Higienópolis, eles dividiram o bairro em Higienópolis 1 e Higienópolis 2. E algo interessante de se notar é que quem coordenava os prédios nessa fase inicial, mais para o começo do século XX, eram as mulheres. E isso teve um efeito direto no protagonismo feminino na região e acabou incentivando o ensino de meninas, né, ali no bairro, né. Uma dessas meninas que se beneficiou disso foi a Tarsila do Amaral, inclusive, né. Engraçado que a gente comentou também, enfim. Além disso, como os lotes para construção eram enormes, eles começaram a construir na parte mais de trás do terreno, né, longe da rua, para poder colocar um jardim na parte da frente, porque na época sair de casa e dar direto na rua não era considerado chique, como ter a sua casa longe da rua. Mas o pessoal que morava em Higienópolis 2 não tinha tanto dinheiro quanto o pessoal de Higienópolis 1, então eles muitas vezes optavam por construir pequenos prédios em vez desses casarões que a gente vê nas fotos no slide, por exemplo. Isso também implicava que os moradores de Higienópolis 2 não conseguiam colocar jardins nas suas casas. Então, esse foi um dos motivos da construção da Praça Buenos Aires, né, pela prefeitura, em 1913, que é onde fica Monteiro Lobato hoje. Eles queriam se aproximar, né, desse lado mais rico do bairro. Pode passar, Lobos, por favor. Agora, essa é uma cronologia do bairro até 1960, que eu destaquei alguns pontos essenciais, né, que eu estava falando do prédio, da praça ali, e a fundação da EMEI, em 1951, como Recanto Infantil Buenos Aires, que depois vira Parque Infantil Monteiro Lobato, não aparece aí. Mas a história dela é tão conectada com o tempo e o espaço da sua fundação quanto a história do próprio bairro, né? Pelo nome, Parque Infantil, e pelo fato dela estar localizada dentro da Praça Buenos Aires, a gente já percebe que ela fez parte do projeto de parques infantis do Mário de Andrade. Pode passar, Luz, obrigada. Esse projeto ele foi concebido durante um breve período da década de 30, quando a cidade de São Paulo viveu uma experiência de gestão municipal que se assemelhou a uma espécie de pequeno iluminismo, né, e culminou na nomeação como prefeito da cidade de um representante dessa chamada elite ilustrada paulista, que era o Fábio Prado. Portanto, na gestão dele foi criado o Departamento de Cultura e como presidente foi convidado o Mário de Andrade. Quando ele aceitou o cargo, a cidade de São Paulo passava por uma transformação muito rápida, né, pelo crescimento da indústria e também do aumento da população migrante, tanto de países europeus quanto de outras regiões do Brasil.
Em vista disso, o Mário de Andrade, ele pensou num projeto de gestão municipal com alcance nacional, né, que dava destaque para a valorização da cultura popular brasileira, para a concepção sobre o lugar da população operária no espaço urbano, para a visão sobre a infância e para a importância da cultura para a construção da cidadania. E um dos eixos que representavam esse projeto de gestão eram os parques infantis, né, que foram idealizados na década de 30 com a tríplice função de nutrir, educar e recriar as crianças, dando continuidade também a muitas das ideias que estavam presentes no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, por exemplo. Só que, em 1937, o golpe que implantou o Estado Novo, pode passar, por favor, o golpe que implantou o Estado Novo provocou o fim da gestão do Fábio Prado na prefeitura e, consequentemente, a saída do Mário de Andrade da direção do Departamento de Cultura. E, naquele momento, tinham apenas, acho que, 4 parques em funcionamento e tinham mais 3 prontos para inauguração e mais um que estava sendo construído. Mas, sob a gestão do novo prefeito, que era o Prestes Maia, a ampliação dos parques foi parada e uma orientação predominantemente assistencialista e disciplinar, no contexto da higienização, né, do início do século, foi adotada, colocando em primeiro plano a educação física e enfraquecendo o foco anterior, né, nas brincadeiras, jogos e as atividades expressivas e culturais, que a gente tem ali naquelas imagens que passaram na parte sobre o Mário de Andrade. E é próximo desse contexto, né, no final da década de 40, início dos anos 50, que a Monteiro Lobato é fundada, né, em 51, porque devido nessa pressão, tinha uma pressão muito grande de demanda por vagas para a educação de jovens e crianças, que a prefeitura acaba adotando um modelo simplificado do parque para suprir essa demanda, que chama Recanto Infantil, né, que tem áreas reduzidas do projeto inicial do Mário de Andrade. E também é importante destacar o ano de 48, porque é quando se firma o convênio escolar, que acontece entre o Estado e o município da capital. Só que menos de 10 anos depois, então em meados da década de 50, a situação da demanda por vagas que eu estava falando nas escolas primárias da capital chega a um ponto máximo, levando ao rompimento desse convênio com o Estado e à criação da rede de ensino municipal em 56, e começa então uma lenta descaracterização dos parques infantis. A questão nesse momento é que, apesar das reivindicações populares terem encontrado alguma resposta, né, eles estavam construindo mais escolas, isso só acontecia porque a oferta de serviços básicos se tornou uma moeda muito valiosa de troca na busca por votos. Aí a gente vê, entre 56 e 60, né, o aumento, né, do número total de parques, chegando a 61, e assim a gente pode dizer que o projeto inicial do Mário de Andrade já tinha sido extremamente, né, alterado. E no caso da Monteiro em específico, no PPP a gente consegue ainda ver ecos dessa proposta do parque infantil e de uma educação que funciona na base daquela tríplice função. Só que é óbvio que o território e a comunidade escolar mudaram muito desde a fundação da escola, e agora, de como está isso atualmente, vai ser tratado pelo Luiz. Obrigada. Ok, vamos lá então. Já pode passar o slide, Bia? Obrigado. Então, falando um pouquinho sobre o território da Praça Buenos Aires, vale a gente começar um pouquinho atrás. Esse excerto que eu coloquei, que é desse livro aqui, que fala especificamente sobre Higienópolis, um livro sobre Higienópolis, chama Higienópolis, Grandeza de um Bairro Paulistano, bem interessante. Ele aponta, nesse parágrafo, uma coisa que eu achei muito interessante aqui sobre o bairro. As crianças do povo ficavam confinadas à Praça Buenos Aires, enquanto as crianças de Higienópolis 1 brincavam nos próprios jardins ali. A Praça Buenos Aires, quando ela foi formada, ela era uma praça para o povo, para as pessoas mais abastadas. Desculpa, para as pessoas menos abastadas, que já eram de uma classe meio alta, era uma classe média alta, mas não era tão rica a ponto de ter jardim gigante na própria casa. Então, acho interessante a gente ver isso, porque hoje em dia a Praça Buenos Aires, ela meio que representa muito do que se tornou Higienópolis. Quando eu cresci, que eu cresci aqui, né, a praça ela era muitas vezes referida como pracinha, mas muita gente, principalmente os adultos, se referiam à praça como Praça das Babás. Porque quem vai na Praça Buenos Aires não vai com o pai, vai com a babá. O pai não tem tempo de levar. Então, hoje em dia, ela é esse grande polo da elite. Ela é meia cara de Higienópolis. É engraçado, porque a escola tá ali do lado. Eu já vou falar porque isso é engraçado. Pode passar o slide. Essa demografia a gente puxou direto do PPP da escola, tá?
A maior parte das pessoas que estudam na Monteiro Lobato são Santa Cecília, Higienópolis, Vila Buarque. Para quem não conhece, é em volta, tá? É Higienópolis, é do lado da Vila Buarque, é do lado de Santa Cecília, é tudo pedaço aqui. Só Perdizes, que é meio... Falei que é bastante gente, mas é pertinho também. Pode passar o slide. E essa aqui é uma das partes mais interessantes. A renda média, se você fizer a soma desses dois números que eles colocaram aí, 68,2% dos alunos da Monteiro Lobato são de famílias que ganham até 3 salários mínimos. Num bairro onde você tem dinheiro para pagar babá para levar o seu filho na praça, porque você não tem tempo. A EMEI Monteiro Lobato, então, ela tem uma demografia muito diferente do bairro onde ela está inserida. Você tem quem estuda na Monteiro Lobato, porque tem muitas escolas aqui em volta, tem o Sion, o Rio Branco, o Mackenzie, o São Luís, o Ofélia Fonseca, um monte de colégio caro, muito caro. O único que oferece bastante bolsa é o Sion. O resto é do colégio caro, é colégio de elite mesmo. E a EMEI Monteiro Lobato tem essas pessoas. Então, quem são essas pessoas? Filho de gente que trabalha aqui. É filho do zelador, filho de empregada que mora na casa, porque isso existe ainda. Então, a empregada mora na casa onde ela trabalha, de segunda a sexta. Então, ela consegue colocar o filho aqui. Então, é interessante essa disparidade nessa praça, onde tem babá contratada para passear com o filho. Você anda 50 metros, você encontra essa escola, que é onde estudam, via de regra, as pessoas que são pobres do bairro, no mesmo quarteirão. Então, esse negócio sobre a Monteiro é muito interessante a gente olhar a demografia deles. Pode passar o slide. Aí a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar, depois eu passo essa bola para Lobos, sobre os ataques que a Monteiro Lobato sofreu. Eu vou dar uma resumida, bem resumida, senão a gente leva o tempo embora aqui. Pode passar o slide, isso. Em 2018, um pai vai levar sua filha embora da escola e ele posta um vídeo, porque essa menina tá falando que a professora tá dizendo para ele uma coisa absolutamente ultrajante, absolutamente horrível, que é que menino pode usar vestido e pode pintar a unha. Ele acha isso absolutamente ultrajante, horrível, posta isso no Facebook. Dias depois, o Fernando Holliday chama ele para falar disso, coloca inclusive, lembrando, a professora falou, menino pode usar saia e usar esmalte. O título que ele coloca no vídeo dele no Facebook, pai de menina de 5 anos denuncia sexualização em sala de aula. Por causa disso, obviamente, explodiu a proporção. O post original tem mais de 500 mil visualizações, o post que o pai fez. Ameaça para tudo que é lado para a escola. Os detalhes você consegue ver aqui, tá? Eu estou bem resumindo mesmo. Explode tudo. Todo mundo começa a ligar para a escola fazendo ameaça. A professora que falou isso é afastada. E aí acontece alguma coisa, fica meio nebuloso porque ela foi afastada, mas depois do ano seguinte ela se demite. É meio confusa essa história, nem eu entendi direito, para ser bem sincero. Pode passar o slide. Enfim, nesse momento, a história morre. Isso foi em agosto, outubro de 2018, então bem grudado nas eleições, então acabou morrendo o assunto. Subiu um monte de coisa em cima. Ele volta em 2021. O vídeo é resgatado, postado por algumas outras pessoas. A Record faz uma matéria sobre o tema, chama o mesmo pai para falar sobre isso, mostra o mesmo vídeo e a escola volta a ter um monte de gente ligando, fazendo ameaça, mas dessa vez uns deputados, uns vereadores se juntam para fazer um ato solene em defesa. Chega aí polícia na porta, para não fazer nada, não pega nada, mas vai atrás de alguma coisa, tentando fazer alguma coisa. Enfim, a Monteiro sofreu muito com esse tipo de ataque. E vendo isso, a gente percebeu na nossa formação que a gente fez, que é o que a Bia vai falar agora, que esse caso, de maneira nenhuma, não é isolado. Ele precisa ser estudado porque ele é muito presente na realidade do Brasil. Bia, pode ir. Então a gente escolheu como tema, né, que nem eu falei no começo, os desafios de uma educação não sexista. E aí, nesse sentido, a gente foi convidada pelo nosso monitor de participar da formação do NAI, que tratava desse assunto, né, pode falar de gênero na escola. E ele contou com, enfim, profissionais de educação, com pessoas que estavam interessadas no tema. E a gente teve como ponto de partida esse ataque, mas a gente não se restringiu a isso, porque, enfim, como a gente... Espera um segundo, gente. Estava tendo um barulho aqui perto, enfim. Para essa formação, a gente se preparou
de formas diferentes, cada um ficou incumbido de uma tarefa. A gente fez tanto a leitura de bibliografia, que o monitor passou para a gente, para se preparar, para levantar temas, a montagem de questionário, que foi super interessante, a gente já vai ver daqui a pouco os resultados desse questionário, e também tivemos a parte de levantamento da base normativa, da base legal, sobre o ensino de gênero no Brasil. Então, a gente trouxe aqui um resultado desses questionários, desse questionário, que foi bem interessante para a gente, enfim, ver o contexto em que o diálogo ia ser feito, e também para a gente entender melhor o cenário do debate do ensino de gênero na educação brasileira. Aqui a gente viu que 77,5% do nosso público, né, ia ser de docentes. Aqui a gente percebeu que, em sua maioria, os debates e formações sobre esses assuntos de gênero ocorriam ou na própria escola em que o docente trabalhava, ou então em instituições de ensino superior, mas uma parcela significativa, 22,5%, nunca teve acesso a esse tipo de discussão. Estou me confundindo com a aba de passar slide e a aba de apresentar. Mas, então, aproximadamente 70% dos entrevistados responderam que se sentem, de algum modo, seguros em tratar dos temas, né? Mas apenas 18% se sentem completamente seguros para fazer isso. E eu não trouxe aqui os dados, mas a gente está mostrando também no relatório que a frequência com que são tratados esses assuntos em sala de aula são, de certa forma, proporcional ao quanto o docente se sente seguro para fazer isso. Um dado bem preocupante também foi que quase metade das pessoas que responderam o questionário, né, das escolas ou então dos indivíduos, já sofreram algum tipo de intimidação por trabalhar o tema de gênero. Isso aqui a gente conseguiu levantar essa questão dos agentes externos ou internos e os tipos de ataques, graças à bibliografia que a Alexandre passou para a gente. Então, a gente incluiu isso no nosso questionário para ter esse panorama. Então, a gente viu que essas intimidações partem tanto de agentes externos e internos, mas é grave a gente ver que quase 80% dos ataques sofridos foram feitos por membros da comunidade escolar ou por ambos. Então, que nem a gente tratou em algumas reuniões com as escolas, muitas vezes a gente vê a escola como esse ambiente do progressista, né? Tipo, a comunidade escolar e o problema está na galera de fora, mas aqui a gente vê que muitas vezes o perigo está dentro das instituições mesmo. Aqui a gente levantou os tipos de ataques sofridos, em que você poderia marcar mais de um tipo de ataque. Esses ataques são predominantemente na forma de constrangimento de professores pela diretoria, pela supervisão ou direção, ou então por ameaça por pessoa externa à escola, né? 38,9% é feito dessa forma, pelos agentes externos. Mas, infelizmente, esses dados, eles ilustram e, de certa forma, explicam parte dessa insegurança que a gente viu agora há pouco em abordar esses temas de educação não sexista. A gente deixou um espaço aberto também para relatos. Aqui a gente viu pessoas que relataram que presenciaram alunos e alunas sendo perseguidos por causa de orientação sexual, proibição direta e total de tratar do tema em sala de aula vindo da direção. Isso aqui a gente viu até numa reunião em que um pai explosivo começou a querer brigar com a escola sobre a questão de banheiros unissex, que na verdade nem existem, né, no caso da EMEI Monteiro Lobato. Tá, bom, ainda tinha a parte do Augusto, mas, enfim, a gente trouxe mais esses dados que mostravam essa meio que falta de preparo entre os docentes de trabalhar esses assuntos. E sobre o que diz respeito ao direito à educação, a gente vê que, enfim, esse esforço de você ter um ensino não sexista, ele contribui para esse caráter democrático da educação. Então, as tentativas de censura já são, de certa forma, um ataque à própria democracia, e esse ensino não sexista, ele é muito importante para que não se perpetuem cenários de discriminação, tanto no que diz respeito de dentro da escola,
e o acesso desses alunos à escola, quanto fora dela. E aqui é a parte do regimento escolar, que Augusto vai falar brevemente. Sim, olha, quando der o tempo é só avisar, tá, Leonardo? Eu sei que já deve estar começando a chamar na sala, não tem problema. Não, fica tranquilo, Augusto. Estou aqui negociando, estou fazendo lobby pela gente aqui para. Gratidão, obrigado pelo esforço. A gente realmente se preparou para Sim. fazer um trabalho legal. Então tá lá, a Beatriz acaba de falar. De fato, educação, como eles dizem no regimento para a equidade de gênero, é muito importante para a democracia, né? Traz um aspecto talvez material da democracia que vai muito além do voto, o respeito à diferença. Então, por favor, pode passar, Beatriz. Por que regimento escolar nessa perspectiva, né? O insight que me veio, já digo desde já que é um cacuete do estudante de filosofia, né? Acho que melhor faria se tivesse olhado para a criança desde o princípio. Já declaro então qual foi o aprendizado, né? Da próxima vez eu buscaria tentar sintonizar com a pessoa antes do conceito. Mas o fato é que eu cheguei com a visão da filosofia, e na filosofia, quando a gente fala de política da educação, a gente fala de Constituição. A gente lembra da Constituição de Atenas, e aí vai embora. Então, eu fiquei com esse olhar de pensar qual será a Constituição da escola, quando eu cheguei para fazer o estágio de política. Tinha em mente a luta social, onde aprendi que a burocracia tem um grande truque, que é fingir que não funciona. Na verdade, geralmente ela funciona, é para estruturas que a gente não vê e de acordo com normas ocultas, na qual o regimento me parecia ser um bom exemplo. Já tendo visto isso na USP, por exemplo, quando tem problemas de disciplina, o que é chamado não é o Estatuto de 88, nem o regimento de 90 e poucos, mas o regime disciplinar de 72, até hoje vigente na USP. Na creche Oeste também vimos um uso terrível de desrespeito ao regimento das creches que as pessoas não conheciam. Próximo, por favor. Então, será uma profundidade abissal? Não sei, vamos tentar usar um olhar até que assim, científico para tirar um pouco o estigma, né, da dificuldade das normas ocultas, presumindo que o regimento escolar é essa norma oculta. Por favor, Beatriz. Então, gratidão. Esse iceberg, né, plácido agora, vamos tentar ver uma cartografia jurídica. Por favor, o próximo. Existe a cartografia topográfica, existe a cartografia sociológica, que nos mostra 258 crianças na EMEI, 40 delas desapareceram durante a pandemia, não sabem dizer se mudaram de escola, de cidade, se pagaram escola, se foram para a rede indireta. Próxima, por favor, Beatriz. Tem cartografia digital, a gente encontra muita coisa sobre a EMEI Monteiro Lobato nas redes. Tem a cartografia administrativa, aí vocês têm a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, vendo o Conselho Municipal de Educação, por exemplo, e à direita lá as diretorias regionais de educação. Próximo, por favor. Então, lembrando um pouquinho da aula da estrutura jurídica do Estado, tem esses 3 níveis, federal, estadual e municipal. A EMEI está no Estado, no nível municipal, né? Assim como o Conselho Municipal de Educação e a DRE Ipiranga, onde se insere a EMEI. Por favor, Beatriz. Então, Poder Executivo é o que cuida da execução, cumprindo as leis do Legislativo, sim, e sujeito ao controle do Judiciário, às vezes com participação do MP, mas essencialmente é uma função executiva. Por favor, o próximo, Beatriz. Na pirâmide normativa, obedece à Constituição Federal, mas também à Lei Orgânica do Município, que é o topo da pirâmide no Estado, na esfera municipal. Próximo, por favor. Numa perspectiva federalizada, então, temos na esfera municipal esses atos normativos infralegais. Então, vai ter uma lei, por exemplo, como a do território educacional, como foi dito, mas tem essas resoluções, essas orientações, essas deliberações, e é aí que vai surgir o regimento. Por favor, Beatriz. Ele vai ser estudado pelo direito administrativo, pelo direito à educação, sim, uma parte, muitas vezes, do direito difuso e coletivo, e pelo direito constitucional. Por favor, Beatriz. Então, cheguei lá na escola e falei, cadê o regimento, né? Gostaria de olhar, por favor. Aí elas falaram, olha, eu não tenho, só tenho impresso, mas eu tenho que te dizer um negócio. Chegou para a gente a resolução 05 de 2020, a resolução 06 de 2019, e a gente tem que apresentar um regimento novo até ano que vem. Aí eu falei, que legal, como é que é isso? Aí me chamaram para uma reunião do Comissão do Regimento que eu participei e trouxe também, próximo slide, por favor, Beatriz.
Documentei essas resoluções todas, próximo slide, por favor, e encontrei essas estruturas invisíveis. Então, para concluir, desde já eu vi que o resultado do trabalho dos colegas divulgando e dando subsídio à educação para a equidade de gênero reverberou nessa pequena constituinte que fez a escola ao reformar o seu regimento escolar. Na reunião do regimento, as pessoas diziam: o que é isso, né? Os próprios funcionários e professores falaram: nunca li, achei o máximo de ler, tem muita coisa que explica aí. A diretora até ficou um pouco constrangida, né? Como é que vocês não conheciam? Mas o fato é que eles não conheciam, deliberaram fazer um documento de divulgação desse regimento novo, junto com o PPP, que acredito que juntos compõem o que pode ser uma constituição da escola. Então aí vocês veem um dos artigos que eles mudaram, o da esquerda é o modelo que enviaram, e o da direita é o que eles mudaram. Então está lá no fim, ó, levando sempre em conta as dimensões da educação para a equidade de gênero e da educação antirracista. No original estava considerar o trabalho com a educação étnico-racial de gênero. Ou seja, se der mais uma situação de conflito de gênero hoje, eles podem falar: olha, está no nosso projeto político-pedagógico, que é atualizado de ano a ano. Então, um pai retrocessor pode falar: deixa nós, então, ano que vem, a gente vê isso. Mas também está no nosso regimento, que é uma coisa que atualiza a cada 10 anos. Tem uma solidez maior, dá um tempo a mais de respiro para fazer a estruturação. Então, concluo dizendo que isso é um direito da criança, entende? Não é uma coisa, um dispositivo solto. É um direito das crianças que vão ao EMEI de ter uma educação com as dimensões da educação para a equidade de gênero. Dá para fazer essa defesa nesse sentido. Claro que, se ninguém conhecer o regimento, se ninguém gostar do regimento, vai fazer que nem na USP. O reitor vai falar, né, não está valendo, e vamos embora. Mas, se tiver algum pertencimento, se as pessoas se acordarem que isso é importante, pode dar certo de ter uma esfera mais de proteção, com certeza graças a esse trabalho. E, por fim, grande aprendizagem. Se a gente estiver sozinho fazendo esse debate, não adianta. A norma sozinha, ela é inferior ao costume. Então, a pessoa é atropelada, mesmo que ela tenha as normas na ponta da língua. Então, a norma é um suplementar a esse esforço de construir uma comunidade que se respeite e seja capaz de se defender em conjunto quando aparece uma coisa violenta dessa, né, como 500 mil agressões em rede virtual. Próximo slide, por favor, Beatriz. Próximo de novo, e acho que terminou. Muito obrigado pela paciência e pela escuta. Estou aqui para o diálogo, tanto durante essa reunião quanto depois. Eu pretendo aprofundar o tema do regimento, assim, defender essa profundidade com foco, quer dizer, primeira coisa é a criança, né? Isso é um direito da criança ter uma Constituição respeitada na escola. Legal, pessoal. Poxa, super bacana. Estou me segurando aqui para não fazer um monte de comentário. Vocês querem levantar? Eu acho que se a Elis, que está aqui, não foi de nenhum grupo assim, que apresentou, eu acho que isso poderia ser um exercício legal. Se a Elis conseguir falar, ou quiser, ou sentir à vontade, enfim, acho que seria muito legal se você pudesse colocar para a gente alguns pontos, Elis, pelo menos para a gente levantar a priori. O que você acha? Porque eu acho que assim, a sua leitura ela é externa aos três grupos. Então, de alguma forma, o que para você que viu de fora ficou dessas três falas? Eu gostei bastante das três apresentações. A impressão que eu tive é que estava uma qualidade um pouco mais alta que a da semana passada. Talvez porque já tiveram um exemplo, né? Isso sempre acontece. Mas deixa eu ver. A apresentação da SEI eu achei bem legal, as observações de nunca ter trabalhado com crianças tão pequenas, nunca ter observado o ensino para crianças tão pequenas e isso ter sido uma novidade. O que mais? Essa última, na verdade, o último grupo que apresentou, eu gostei bastante da proposta de trabalho de vocês, que foi algo que eu não vi em nenhum outro grupo, de trabalhar a questão do gênero, da igualdade de gênero dentro da escola.
E eu achei super legal o trabalho que vocês fizeram. Então, de parabéns, gente, de verdade. Muito legal. Eu não vi ninguém propondo isso e realmente é um tema que deve ser aproveitado ainda mais nessa disciplina. Deixa eu ver o que mais. E o outro grupo foi o do CIEJA, né? Eu tô tentando lembrar aqui dessa apresentação, o que marcou para mim. O do CIEJA. Eu achei interessante você ter comentado, não lembro o nome da colega, mas a questão de não serem turmas seriadas, o que na hora me deu um clique, que era algo que eu também não sabia, mas faz todo sentido em se tratando de CIEJA, não tem por que eles seguirem a mesma ordem seriada das turmas do ensino básico, das outras turmas do ensino básico com crianças, e a questão que você levantou de boa parte da escola ser público evangélico, e isso apresentar certas dificuldades com temas trabalhados dentro da escola. É algo que a gente vem se deparando assim no ensino público cada vez mais, né? E tem que se adaptar, tem que se adaptar à linguagem do seu público. Eu não sei. Acho que foram algumas das coisas que eu vi de cada apresentação. Legal, Elis. Não, eu acho que, não, enfim, é mais para levantar uma bola mesmo, enfim. E eu acho que é um ponto de vista, embora, como você disse, né, putz, nessa circunstância que realmente de apreensão não é a melhor possível, mas acho que é só para a gente ter uma leitura de alguém que estava de fora mesmo. Então, acho que obrigado mesmo. E se vocês quiserem comentar, pessoal, fazer, enfim, levantar outros pontos, enfim, eu preferiria que fosse sempre sobre o trabalho dos outros grupos, tá? Ninguém levantasse ponto sobre o seu, que, enfim, né? Mas enfim, para o Augusto poder também preparar a síntese que a gente vai levar para o grupo maior. Eu tenho uma questão, então, para Maria Antônia, porque o último grupo, né, comentou, foi muito bacana vocês terem feito o questionário, que foi uma das coisas que, por exemplo, com o nosso público é muito difícil de se fazer, porque eles têm de 0 a 4 anos. Então, obviamente, teria que ser com as famílias. A gente tirou muita informação do PPT, que já tinha... algumas das nossas dúvidas já foram resolvidas pelo PPT, porque eles já tinham participado, as famílias, de alguns formulários, para falar sobre situação socioeconômica, acesso à internet e tudo mais. E aí, Maria, o que eu fico muito curiosa eu acho muito bacana a ideia de você criar um grêmio numa escola, ponto, mas principalmente numa escola com um perfil tão diverso como esse. E aí você trouxe várias questões, assim, eu acho que toda essa questão até da religiosidade pode até trazer um senso de comunidade, não sei, um desejo de comunicar. A minha grande questão você teve a oportunidade de conversar com alguns desses alunos ou ter alguma ideia, assim, de qual é o desejo, se há desejo interno para a criação de um grêmio, ou foi uma oportunidade que você identificou enquanto estudante e falou assim, não, eu posso apresentar esse projeto para a escola e se eles curtirem, ou se já tinha surgido isso lá dentro. Você falou que já tem um grêmio meio morto, né? Enfim. Sim. Então, na verdade, a minha vontade do grêmio foi externa, porque é um assunto que eu gosto de revirar, assim, na minha vida. Então, foi externa. Aí, o que eu fiz? Eu fui conhecer a escola virtualmente, então eu naveguei na página do Facebook deles, que eles são bem ativos, eles têm um blog. Aí, depois eu fui conversar com o diretor, a vice-diretora, e foi por WhatsApp, assim, então não foi uma conversa muito grande. Mas eu fui acompanhando a dinâmica da escola mais pelo Facebook, que eles postam muitas fotos, assim, muitas fotos de projetos que eles estão fazendo e tal. Então eu vi ali que tinha uma oportunidade para fazer uma coisa diferente como um grêmio. Porque na escola ele tem muito projeto de horta, tem projeto de caderno literário, tem muito projeto assim diferente e que tem uma união dos alunos mesmo, que não é tipo assim, tal série fala com tal série. Não, não é isso. É a escola geral. E aí eu vi que tinha essa oportunidade, e aí no PPP tá garantido que o grêmio exista. Tipo assim, ele tá bem justificado ali, ele fala que ele até, diferencia do conselho de classe ou do conselho de turma e tal. Então, é uma oportunidade que eu vi, aí eu falei, vou abraçar.
Aí foi isso, assim, mas eu não tive, assim, por exemplo, conversar com o aluno, eu não tive essa oportunidade ainda. E tá bem difícil, até porque eles não têm esse, tipo assim, a internet com eles é muito difícil. Então, se eu marcasse uma reunião, não ia dar. E aí eu não consigo visitar a escola, porque eu tô no interior. Então, assim, tô fazendo um pouco às cegas, mas torcendo para dar certo. Mas legal ver até, apesar de ser a minoria da escola, né, mas desse desejo meio orgânico de organização que já acontece, ou seja, a oportunidade de organizar isso num Grêmio. Mas legal, você respondeu a minha pergunta.